todos, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Elbert Macau, estou na direção da nossa Agência de Inovação Tecnológica e Social da Universidade Federal de São Paulo. É um prazer recebê-los para mais essa edição do nosso seminário em Inovação Tecnológica e Social. Hoje, em especial, a gente está muito, feliz por receber alguém muito especial da Fiocruz. Desde já, eu queria agradecer aí a nossa gerente de cursos e eventos, a professora Ana Caroline, por estar organizando, né, esse seminário, por ter trazido, né, para esse nosso ciclo de seminários a professora Carla Montenegro, da Fiocruz, que desde já eu agradeço. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a professora Anne Caroline, para ela apresentar a nossa ilustre convidada. E desejo a todos um bom seminário e depois, né, as perguntas, né, serão respondidas pela nossa convidada. Obrigado, professora Caroline. Obrigado, professora Carla. Seja de novo muito bem-vinda e acolhida por nós. Professora Caroline. Obrigada, professor Elbert. Bom, gostaria de dar boas-vindas a todos, continuar agradecendo ao grande número de inscritos que a gente tem para o seminário de hoje, Carla. E eu vou apresentar a pesquisadora Carla, que hoje vai abrilhantar a nossa tarde, né, com esse seminário sobre inovação e saúde pública. Então, a Carla Montenegro, ela é pesquisadora e gestora no Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, com atuação na área de gestão da ciência, tecnologia e inovação em saúde pública. Ela é integrante do grupo de pesquisa Desenvolvimento, Complexo Econômico Industrial e Inovação em Saúde. Além disso, ela foi coordenadora regional Sudeste do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia Fortec, na gestão de 23 e 24. Ela realizou o seu mestrado em saúde pública na área de ciência, tecnologia e inovação, e além disso, ela também é especialista em comunicação e saúde. Então, doutora Carla, muito obrigada, a fala é sua. Bom, boa tarde, com muita alegria que hoje estou aqui com essa tarde com vocês. Eu gostaria de cumprimentar a Ana Caroline, agradecer pelo convite, o professor Elbert Macau, agradecer também pelo convite, e com esses dois cumprimentos eu estendo também para toda a equipe do NIT, né, da AGITES. Eu acompanho muito de perto a evolução dos NITs no Brasil, é uma instância em crescimento, muito importante, um ator altamente relevante do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente tem que valorizar cada vez mais, né, essa carreira. A gente tem uma briga muito forte no Fortec, né, para que a gente valorize a carreira dos núcleos de inovação tecnológica, que são os agentes de inovação das nossas instituições, né, as nossas ICTs. Então, eu estendo aí os cumprimentos para essa iniciativa desse NIT, né, dessa Agência de Inovação da Universidade Federal de São Paulo, e agradeço mais uma vez por esse momento aqui. Michel, podemos começar? Bom, gente, o tema de hoje é sobre a inovação na saúde pública e o complexo econômico e industrial da saúde. Um pequeno roteiro aqui, só para a gente poder organizar como é que a gente vai poder tratar esse tema. A gente vai fazer uma breve consideração sobre o relevante papel da inovação. Nós vamos discutir para que inovar no campo da saúde e para que inovar no campo da saúde pública especificamente. Vamos tratar do complexo econômico e industrial da saúde, que tem uma visão de saúde como vetor de desenvolvimento, e vamos falar da contribuição do Núcleo de Inovação Tecnológica para a inovação na saúde pública. Bom, o que é inovação? O economista austríaco Joseph Schumpeter, ele nos colocou numa obra lá em 1911, quando começou os estudos sobre inovação, que a inovação é uma força propulsora do capitalismo e do progresso material, e que ela se dá através de uma destruição criativa, que surge de tempos em tempos,
onde novas tecnologias advindas da inovação destroem as tecnologias antigas. O capitalismo nunca se estabiliza, ele está sempre em ebulição. E a inovação ele é um motor central do desenvolvimento econômico. Nessa obra de 1911, o Schumpeter coloca o empresário inovador como o responsável pelos produtos e pelas inovações no mercado. Então, ele centralizou muito no indivíduo, né, como um agente de inovação, ele que inventa, ele que promove a destruição criativa, ele que molda os mercados. Já em 1942, numa outra obra do mesmo autor, do Schumpeter, Capitalismo, Socialismo e Democracia, ele reflete que a inovação, na verdade, ela é um processo, né? Ela é desenvolvida também por grandes corporações em processos contínuos de acúmulo de conhecimento. E no livro ele reflete que a inovação é o motor central do desenvolvimento econômico no capitalismo, mas também pode destruí-lo, né? Porque leva a muita destruição, destrói. Quando você troca de tecnologia, você faz uma mudança muito abrupta, existe a perda de empregos, existe a mudança de modelos de negócios, e isso também pode levar à destruição do capitalismo. Nessas obras, Schumpeter sintetiza que a inovação é uma ideia que é transformada em um empreendimento e é aceita pelo mercado. Então, a inovação ela não é só uma ideia, a inovação não é só uma invenção. A inovação é quando você consegue concretizar, você consegue transformar, né, um conhecimento em algo concreto. Aqui a gente coloca também uma reflexão feita por Schumpeter, quando ele confirmou a teoria de um outro economista, um economista russo, Kondratiev, que fala que as economias elas se movem em ciclos longos de desenvolvimento. Schumpeter explica isso, que ele coloca, né, as diferentes ondas, né? Agora nós estaríamos na sexta onda, os autores pós-Schumpeter, né? Eles dizem que agora a gente está na sexta onda, a onda da sustentabilidade. Então, vem lá com a primeira revolução, segunda revolução, e agora o que Schumpeter colocou? Que os ciclos, as destruições criativas, as ondas que balançam a economia, elas estão vindo com um espaçamento cada vez menor. Então, conforme a tecnologia vai avançando, esses espaçamentos de destruição criativa vão ficando menores. Saindo um pouco do pensamento de Schumpeter e falando sobre a inovação numa perspectiva de uma associação muito importante, que é a OCDE. A OCDE é um grupo de países, né? São 38 países membros afiliados à OCDE. O Brasil virou candidato, aplicou a candidatura em 2022, por enquanto ainda não foi concedido, mas o Brasil segue acompanhando muitas resoluções da OCDE. E dentre os manuais que a OCDE disponibiliza, né, tem manual para pesquisa, para desenvolvimento, tem esse da inovação, que é um manual de Oslo, que já teve algumas versões, né? A versão mais recente é a versão de 2018, e que tem uma definição muito seguida pelo mundo inteiro. Uma inovação é um produto, um processo novo, ou aprimorado, ou uma combinação entre eles, e que difere significativamente dos produtos ou processos que já existem, né? Existe a inovação incremental, aquela onde você faz uma inovação que não é disruptiva, ela é incremental, mas para se tornar uma inovação incremental, ela tem que ser realmente bem diferente do que já existe no estado da técnica. O Manual de Oslo, que é um consenso, né, entre esses 38 países membros, a OCDE reúne países em desenvolvimento e países desenvolvidos, né? A maioria de países desenvolvidos, mas também existem países em desenvolvimento que fazem parte da OCDE. Então, as premissas para a inovação, nesse manual de Oslo, é que um produto pode ser novo ou melhorado, ele não precisa ser inédito no mundo, né, para ser inovador, mas ele deve ser novo, pelo menos para a organização ou para o país que o desenvolveu. Ele difere significativamente, mudanças pequenas não contam, as inovações incrementais contam. Ele precisa estar implementado, a inovação só existe quando chega ao mercado ou quando é usada internamente num processo, que o conhecimento é a base da inovação e que os ativos intangíveis, que são os capitais baseados no conhecimento, formam a base da inovação. Então, o Manual de Oslo, que já tem 26 anos, né, de aprendizado,
Ele diz que a inovação ela não é só tecnológica, como apontava o manual de 1992, a inovação social é muito importante, a inovação em serviços também, né? A inovação em serviços melhora a experiência do usuário, ela é altamente relevante, então há um estímulo à inovação social e à inovação em serviços. Existem tipos adicionais de complementares de inovação, não é só a inovação social e a inovação tecnológica, existe também a inovação organizacional e a inovação de marketing. A inovação não está somente nas empresas, ela pode ser gerada, sim, em muitos setores da sociedade. Daí agora a gente pode pensar, né, em algumas frases que recorrentemente nós ouvimos por aí, né? A inovação ela só vem da empresa, então as ICTs não devem fazer ou pensar ou desenvolver inovações. Isso não é um consenso no mundo, né? Eu defendo fortemente que sim, que as ICTs, como entes do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, devem sim promover sempre ações voltadas para a inovação, mesmo que as fases finais de desenvolvimento do produto novo ou do serviço precise ser feita em parceria com a empresa, por que não, né? Mas eu defendo, e o Manual de Óleo confirma, que a inovação não está só na empresa. E inovação também, gente, eu também defendo que ela não é aquela outra frase que a gente ouve muito por aí, né? A inovação é só nota fiscal, é quando gera nota fiscal. Não é, tá? A inovação social ela tem um impacto gigantesco, ela pode modificar vidas e às vezes não se trata de nota fiscal. A gente vai ver, vai ter oportunidade de conversar sobre isso ao longo da tarde de hoje. O Manual de Oslo também reconhece a importância da inovação digital, que agora ela está atuando como uma forma de disrupção, está alterando muitos mercados. E eu gostaria também de destacar um outro clássico, né, relacionado à inovação, que ajuda muito a gente fazer essa contextualização inicial, é que a inovação ela se dá por meio dos sistemas de informação, ou seja, você não faz a inovação sozinho, isolado, dentro da sua instituição ou da sua empresa. Geralmente a inovação ela é muito dependente de pessoas de diferentes disciplinas, né? Ela é muito multidisciplinar. Então, alguns autores, como Freeman, Nelson, eles colocam que um sistema nacional de inovação ela é uma construção institucional produto de uma ação planejada e consciente. É um somatório de decisões, né, que impulsiona o progresso tecnológico e economias capitalistas complexas. Existem muitas diferenças entre os sistemas nacionais de inovação de países desenvolvidos, que são aqueles que detêm o conhecimento, aqueles que detêm as patentes, né, relacionadas aos conhecimentos, e os sistemas nacionais de inovação de países em desenvolvimento, onde o Brasil está incluído, né, que são países que estão em crescimento, em emergência e desenvolvendo ainda o seu sistema nacional de inovação. Então, o papel da ciência nesses países ditos como de periferia, né, são de conectar o Sistema Nacional de Inovação, que ainda está imaturo, né, aos fluxos tecnológicos e científicos do mundo e aproveitar as janelas de oportunidade, aqui mencionando Carlota Portela, né, as janelas de oportunidade que se abrem de tempos em tempos com essas disrupções criativas. Então, o Brasil agora está com uma janela de oportunidade para desenvolver tecnologias na era digital. É importante que consiga aproveitar. E a inovação no setor público? Essa discussão não é de agora, não é recente, né? Já existe essa até na época do Triângulo de Sábato, né? Essa discussão que a inovação no setor público é fundamental, assim como a inovação também no setor privado é muito importante, que são duas faces de uma mesma moeda, né? Que a inovação é formada por interações público-privadas, público-pública, privada-privada, e que isso tudo faz parte de um único sistema, muito importante para se chegar à inovação. Então, aí tem uma autora, né, italiana, a Mariana Mazzucato, que, dentre a sua grande produção científica, tem esse livro, O Estado e Empreendedor, onde ela coloca de uma forma muito didática, muito interessante, para quem ainda não conhece o livro, eu recomendo muito, ela mostra como o Estado é indutor e patrocinador histórico da inovação no mundo. Então, ela fala que o Estado tem um papel fundamental
na solidificação da economia do conhecimento no mundo e que sempre teve um papel relevante e estratégico no desenvolvimento dos grandes avanços tecnológicos. Ela dá muitos exemplos, como a indústria de defesa, como o smartphone, né? E ali ela vai explicando como que o capital inicial de uma tecnologia, geralmente, ela é patrocinada pelo Estado. Quando a tecnologia está no início, ela tem mais risco, né? O seu desenvolvimento tem mais risco. Então, geralmente, historicamente, percebe-se que o Estado sempre está ali nessas fases mais críticas de desenvolvimento. Mariana Mazzucato também faz um alerta, né? Que o Estado deve ser, sim, um empreendedor, tal qual Schumpeter nos colocou, só que ele não pode voluntariamente transferir recursos públicos sem nenhuma contrapartida, né? Então, ela coloca que é muito importante que as contrapartidas sejam feitas e as pessoas que estão naquele país que devem ser as beneficiadas, né? Em última instância, por aquele investimento que o Estado colocou na inovação. Bom, agora a segunda parte, nós vamos conversar sobre para que inovar no campo da saúde e para que inovar no campo da saúde pública. O nosso grupo de pesquisa, o GP6, na Fundação Oswaldo Cruz, dentre a produção científica que desenvolve, nós fizemos um capítulo em 2024, onde refletimos sobre o impacto das inovações para o campo da saúde ao longo do tempo. Então, nós elencamos algumas tecnologias importantes para a saúde e comparamos como as revoluções tecnológicas influenciaram e transformaram essas tecnologias. Por exemplo, na primeira linha, a biotecnologia, né? Não existia biotecnologia na primeira Revolução Industrial, nem na segunda, mas sim na terceira Revolução Industrial, que muitos chamam da era técnico-científica informacional, onde a ciência se juntou, né, à informação, começou a desenvolver a biotecnologia, e foi na quarta Revolução Industrial, que é essa que nós estamos experimentando no momento, que deu um grande salto, e é onde nós temos todas as tecnologias da era digital. Então, depois vocês podem ver essa publicação, ela é muito interessante, ela passa por vários aspectos, inclusive na saúde pública, né? Nós temos aqui na saúde pública a penúltima do lado direito, não sei se vocês estão vendo, e a gente também colocou os efeitos, né, na saúde pública da primeira revolução tecnológica, da segunda, terceira e da quarta revolução tecnológica, para mostrar que existe, sim, né, uma correspondência entre o desenvolvimento científico e tecnológico e a melhora na saúde. Bom, então aqui com um pequeno resumo, quais são as características da inovação no campo da saúde? Por que não existe a correspondência da saúde com alguns outros campos, né? Em alguns outros campos existem outras características, mas na saúde existe um caráter altamente intensivo em conhecimento, ou seja, a ciência, a tecnologia e a inovação, elas são centrais em todos os desenvolvimentos da área da saúde. Geralmente os desenvolvimentos eles são complexos, de alto risco, porque envolvem características biológicas, né? Existe o Vale da Morte muito bem caracterizado na saúde, que é quando você deixa de fazer um experimento na bancada do laboratório e começa a escalar a tecnologia, e no que você sai das boas práticas de laboratório e começa a aumentar a escala, aquilo que você está desenvolvendo ele pode não funcionar. Então, a inovação ela é feita de muitos erros e acertos, muitos erros até chegar num acerto. Então, os desenvolvimentos em saúde, eles se caracterizam geralmente por desenvolvimentos complexos e de alto risco. São empreendimentos que são longos, demandam muito investimento, tanto intelectual quanto investimento financeiro, porque em saúde você precisa fazer vários tipos de teste, nessa escalada, né, que você vai aumentando o nível do seu N, você precisa realmente pensar muito bem em tudo que você está fazendo, e tem um papel de destaque para as patentes. As patentes, elas são a apropriação do conhecimento. E se uma tecnologia em saúde
ela é fortemente baseada no conhecimento, logo, as patentes elas são usadas para que esse conhecimento seja apropriado por quem inventou. Nesse sentido, as patentes de saúde, pela sua relativa facilidade, né, de imitação da invenção, elas fazem muito sentido para o sistema internacional de patentes. E a inovação em saúde, ela vem passando por uma profunda transformação na época da era digital. Bom, e para falar na inovação em saúde pública? A inovação em saúde pública, ela deve atender às necessidades da população e promover o acesso à saúde de qualidade. Dentre os autores que falam sobre a inovação em saúde pública, eu destaco o Carlos Gadelha, que é o líder no nosso grupo de pesquisa da Fiocruz, e ele diz que inovação em saúde é sobre o acesso. Sem acesso à saúde, a população não se beneficia e, com isso, não se efetiva a inovação. Uma das principais inovações em saúde pública no Brasil, sem dúvida nenhuma, é o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque foi uma inovação organizacional que gerou uma certeza: a saúde como direito de todos e como dever do Estado. Está na Constituição brasileira, garantido para todos os brasileiros, que a saúde é um direito de todos. Nesse sentido, o SUS foi criado em meio a uma revolução sanitária no Brasil, onde se decidiu que seria mudado o status da saúde. A saúde seria dita e mostrada como um direito. Então, o SUS ele abriu uma longa estrada como uma plataforma para inovação em saúde, para várias inovações de saúde, porque um sistema que entrega a saúde como um direito de todos, ela deve ser uma saúde completa, não deve ser um sistema fraco, né, frágil, ele deve ser um sistema que entrega saúde de qualidade para as pessoas. Então, nesse sentido, você tem que cuidar tanto da base assistencial da saúde, dar assistência às pessoas, como você deve também prover a base material da saúde. Você deve dar os produtos e serviços necessários para que todas as pessoas possam usufruir de uma boa saúde, uma saúde com qualidade. Hoje em dia, o SUS ele atende, existem 80% da população brasileira, 80% da população brasileira depende exclusivamente do SUS. E esses outros 20% que têm plano de saúde também utilizam o SUS nas diversas dimensões de entrega do SUS, né? Na vigilância sanitária, no provimento de vacinas, enfim. Então, pode-se dizer que 100% da população brasileira ela é referenciada no SUS e a saúde é um direito de todos. Aí eu trago para vocês essa figura aí embaixo, onde vocês podem verificar, é uma figura de uma das unidades da Fiocruz, uma unidade de produção de imunobiológicos, de biomanguinhos, que mostra que desde antes do surgimento do SUS, né, desde os anos 70, biomanguinhos vem fazendo parcerias estratégicas ao longo do tempo, tanto com instituições nacionais quanto com instituições internacionais, tanto com instituições públicas como com instituições privadas, para que o Brasil possa absorver tecnologia e desenvolver suas próprias tecnologias. Então, como vocês podem perceber, né, a Fiocruz, como uma instituição estratégica de Estado, que tem por missão apoiar o SUS em toda a sua plenitude, ela tem, ao longo do tempo, inovado bastante, junto com parceiros nacionais, internacionais, públicos e privados. Bom, mas qual é a atual situação brasileira com relação à sua balança comercial da saúde? Atualmente, e já por um longo tempo, existe um grande descompasso entre o acesso universal, ou seja, o que se pretende com o SUS, o acesso universal, e a produção e a tecnologia em saúde no Brasil. Nesse gráfico, a parte de cima, em laranja, ele mostra o crescimento contínuo da importação de produtos em saúde.
A linha do meio, a linha azul, ele mostra a nossa exportação, o que nós vendemos em produtos e serviços em saúde. E a linha abaixo, a linha verde, ela mostra o nosso déficit, a diferença entre o que a gente consome e o que a gente exporta, nos leva a esse déficit, que vocês podem perceber, né? Que ela só aumenta, essa boca do jacaré, ela só aumenta. Hoje em dia, o déficit está em 25 bilhões de dólares, sendo que 43% desse déficit é em produtos para medicamentos em saúde, 30% fármacos, 16% em equipamentos e materiais de saúde e 5% em vacinas. As nossas importações chegam a 27 bilhões e 91% dessas importações são classificadas em produtos de alta ou média-alta intensidade tecnológica. Depois da pandemia, né, entre 2020 e 2025, houve uma elevação muito grande desse patamar de déficit. O crescimento foi de 53% nos bens de alta intensidade tecnológica. Ou seja, a baixa participação em pesquisa e desenvolvimento em saúde no Brasil o torna dependente de produtos em saúde. E esse gráfico, ele mostra de forma escancarada esse problema. Esse outro gráfico, todo esse material ele é elaborado pelo GP6, pelo grupo do Complexo Econômico e Industrial da Saúde da Fiocruz, no qual eu faço parte. Tá? Esse gráfico ele demonstra um recorte específico da relação comercial da saúde brasileira com os Estados Unidos. Você pode ver que a balança comercial também é desfavorável para o Brasil, né? Esse laranja de cima é o que a gente importa, o azul do meio é o que a gente exporta, e o déficit aparece no verde, e vocês podem perceber o pico, né, da época da Covid-19, que refletiu, né, a natureza estrutural desse déficit. E nos leva a crer que a gente está cada vez mais aumentando a nossa vulnerabilidade em saúde. A saúde no Brasil está cada vez mais vulnerável e dependente de outros países. E como é que fica o SUS, né? Nessa equação desbalanceada, nessa equação na qual a gente vê que a base produtiva e tecnológica e saúde no país não tem acompanhado as crescentes necessidades de saúde da população e que isso está gerando uma grande desigualdade e segmentação. Poucas pessoas têm acesso a bens e serviços em saúde, podem pagar por medicamentos muito caros e de primeira geração, e a grande parte da população do país, simplesmente, ela tem um SUS com déficit. E qual SUS nós queremos para a nossa população? Nós queremos um SUS dependente ou nós gostaríamos de ter um SUS soberano? Nesse sentido, é bom a gente analisar alguns dados tecnológicos, por exemplo, dados das patentes, né? Patente é informação tecnológica. A patente de hoje, ela pode ser a dependência de um país no futuro. Nós fizemos um levantamento, o grupo de pesquisa fez um levantamento na base da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, da WIPO, e nós selecionamos patentes em PCT, ou seja, patentes que já são mais robustas, né, que são preparadas para um depósito em diversos países do mundo. O PCT é um tratado internacional que depois você escolhe as fases dos países onde você vai depositar. E selecionamos tecnologias médicas, biotecnologia e produtos farmacêuticos, no período entre 1995 e 2023. Durante esse período, o que nós observamos? A liderança dos Estados Unidos em patentes nessas áreas, e China, Japão e Coreia do Sul juntas, quase chegando nos Estados Unidos. Então, o Brasil nem aparece nessas origens principais de patente. Esse outro gráfico, eu coloquei aí apertadinho para poder a gente olhar um do lado do outro, poder gerar um comparativo, né? Esse outro gráfico são as patentes também, depositadas no PCT, nas mesmas tecnologias, tecnologia médica, biotecnologia e produtos farmacêuticos. E aí vocês podem perceber, colocadas lado a lado,
Nesse da esquerda, países em desenvolvimento, líderes do conhecimento. No outro lado, países como o Brasil, países em desenvolvimento. Então, do lado esquerdo, países desenvolvidos, do lado direito, países em desenvolvimento, e a diferença é muito discrepante. O Brasil, na América do Sul, ele lidera, né, dentre as economias, mas vocês podem ver a diferença do volume, né, de patentes. É muita diferença. O grupo de pesquisa também fez um levantamento com o recorte da era digital, ou seja, patentes em tecnologias da saúde 4.0. Né? Vargas e et al., em 2022, pesquisador do nosso grupo, fez uma classificação de acordo com campos tecnológicos e aplicações para a saúde 4.0, baseado em Lopes et al., 2019, e lá eles fizeram um comparativo entre os países. E, de novo, nesse recorte selecionado para tecnologias digitais da saúde 4.0, novamente, os Estados Unidos e China, eles respondem conjuntamente por 44% das famílias de patentes em saúde. E isso é muito grave. Por que isso é muito grave? Porque quando você está fazendo um desenvolvimento nacional e existe uma patente, isso é uma barreira para o seu desenvolvimento avançar. Né? Se você precisa mesmo daquela tecnologia comercialmente, você precisa fazer uma negociação com o detetor da patente. E muitas vezes o detetor da patente ele não quer te licenciar aquela tecnologia. Ele quer mesmo trancar aquele conhecimento durante 20 anos, porque ele tem esse poder, né, de quando você tem uma patente concedida, você tem como usufruir do direito durante 20 anos, né? Você pode licenciar, mas se você não quiser licenciar, você não licencia. Então, são barreiras muito importantes, muito graves, né? Que são colocadas ao desenvolvimento, e no campo da saúde isso pode significar um atraso muito grande de desenvolvimento. Quais são as características desse Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde no Brasil? Existe uma grande fragilidade na base produtiva e de inovação em saúde. Segundo a Pintec do IBGE, as empresas nacionais são pouco inovadoras e elas são muito avessas ao risco. Elas não colocam dinheiro, né, para desenvolvimentos que têm um grau de risco muito elevado. Ao mesmo tempo, as instituições públicas têm pouca priorização da inovação e muitas vezes têm poucos recursos também para inovar. Existe uma forte dependência externa de produtos, sobretudo de maior complexidade tecnológica, como nós já observamos, né, nos gráficos apresentados anteriormente, e existe uma capacidade de gestão tecnológica e da inovação que precisa ainda de um grande amadurecimento. As instituições precisam fortalecer os seus núcleos de inovação tecnológica, as empresas e as instituições precisam aprimorar a capacidade de promover interações e parcerias, e o complexo econômico e industrial da saúde ele precisa se estabelecer como uma política de Estado. Mas como é que a gente faz, né, para inovar em saúde pública, para mitigar a dependência brasileira em produtos e serviços da saúde? Como é que a gente faz isso? Como a gente aciona, né, o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e de Inovação? É nesse sentido que nós vamos agora conversar sobre o complexo econômico e industrial da saúde, para vocês entenderem que essa é uma perspectiva que coloca a saúde como um vetor de desenvolvimento para o Brasil. Aqui eu trouxe uma breve linha do tempo, né, sobre as alternativas para a superação da dependência brasileira em saúde, para poder explicar como começou o desenvolvimento dessa perspectiva de complexo econômico e industrial da saúde. Por volta dos anos 2000, na Fiocruz, na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, na Escola de Saúde Pública Sérgio Arouca, na ENSP, conformaram-se estudos sobre os aspectos sociais e econômicos da inovação e do desenvolvimento em saúde no Brasil. Também foi um acúmulo de estudos anteriores, né, que já analisavam diversos aspectos da dependência e da configuração
da inovação em saúde no Brasil, que culminou num artigo de 2003 do economista Carlos Gadelha, onde apareceu um dos primeiros trabalhos que caracterizaram o complexo industrial na saúde. Nessa época, em 2003, ainda não existia o componente econômico, né? Era mais visto como um complexo industrial da saúde que englobava o conjunto de atividades produtivas e suas relações de interdependência. Ao longo do tempo também foi desenvolvida essa metodologia de cálculo da balança comercial do SEIS, né, que nós vimos, que foi apresentada agora, essa balança comercial do SEIS, que é uma metodologia capaz de mensurar, né, e para poder compreender como as importações e as exportações de saúde ocorrem e as forças do mercado da saúde do Brasil. Bom, depois de um tempo de desenvolvimento dessa perspectiva, ela sofreu uma translação, ou seja, ela saiu da bancada da Escola Nacional de Saúde Pública e ela se transformou em uma política pública efetiva para o Brasil. Foi quando o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, implementou, em 2007, 2008, uma junção entre a política de saúde com a política industrial e estruturou uma série de ações voltadas à produção nacional de medicamentos e insumos, que se caracterizou como a implementação do complexo econômico e industrial da saúde. Essa é a morfologia do complexo econômico e industrial da saúde, já atualizada, né, incorporando os efeitos da era digital sobre a saúde, e vocês podem perceber que nessa morfologia existe a indústria, existe os serviços, e no meio existe um subsistema que é completamente pervasivo a todo o componente industrial e todo o componente de serviços na saúde, que é o subsistema de informação e conectividade, onde nós podemos inserir aí dentro todos os desenvolvimentos da saúde digital. Vocês podem perceber que existe um pontilhado. Esse pontilhado indica que essas caixinhas, na verdade, elas não são separadas, não existe uma separação entre elas. Existe muita pervasividade entre os subsistemas do complexo econômico e industrial da saúde, e a gente pode dizer que o subsistema de base química e biotecnológica, assim como o que está ao lado, o subsistema de base mecânica, eletrônica e de materiais, assim como todo o subsistema de serviços, que atende à atenção primária, atende aos hospitais, atende a ambulatórios, que oferece serviços de diagnóstico, eles estão interligados. E com a era digital, com a quarta revolução tecnológica, o que aconteceu? Esses desenvolvimentos, eles agora já ocorrem de forma extremamente multidisciplinar. Então, vocês têm sistemas digitais que pegam tanto base química quanto base eletrônica, você oferece um serviço digital com tudo isso incluso. Tá? Nesse sentido, o complexo econômico e industrial da saúde, ele entende que o Estado, ele é o promotor, tá? Ele é o indutor tanto da inovação quanto da regulação. Ou seja, por meio da força do Estado, como nós conversamos aqui, o Estado empreendedor, né? O Estado empreendendo a inovação no país, ele tem o poder de induzir a inovação. Então, a proposta de valor do SEIS é uma estratégia de política pública que integra a saúde, a sociedade, o desenvolvimento econômico e a inovação para ampliar o acesso à saúde do Brasil e para diminuir o déficit que nós já verificamos que é uma realidade histórica, né? Então, é defendido que o papel do Estado na indução da inovação e nas parcerias do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele deve levar ao fortalecimento produtivo nacional e, consequentemente, à diminuição da dependência em saúde. Essa perspectiva do SEIS, em 2023, ele voltou a integrar a política de saúde e a política industrial do Brasil. Né? Eu coloquei aqui agora alguns destaques, só para a gente poder compreender como é que voltou a integrar mesmo, né, a política de saúde e a política industrial do Brasil. Esse destaque primeiro aí é a promulgação da Estratégia Nacional
para o Complexo Econômico da Saúde, que foi orientada a investimentos públicos e privados, né, para produtos e inovações em saúde. Foram lançadas estratégias de expansão do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Foi feita uma matriz de prioridades para que se soubesse quais eram os produtos prioritários para atender às necessidades de saúde do brasileiro. Essa matriz de prioridades, ela foi desenvolvida de forma colegiada. Foi desenvolvida num fórum chamado GP6, onde foram reunidos, o Ministério da Saúde era o principal coordenador, mas o coordenador adjunto era o MDIC, o Ministério da Indústria e Comércio, e os integrantes desse grupo era formado por organizações sociais, organizado por empresas, associações, ou seja, foi uma decisão colegiada de todo o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que gerou 2 blocos prioritários para desenvolvimento de produtos no Brasil, nacionais. Primeiro bloco, relacionado ao sistema de saúde para resposta a emergências sanitárias, e o segundo bloco, relacionado a doenças e agravos críticos para o SUS. Aqui embaixo eu deixei o link, né, onde está a matriz de desafio produtivo e tecnológico em saúde do 6, e lá vocês podem clicar em cada número desse, para poder ver quais são os produtos e serviços que compreendem cada agravo desse que está aí. Bom, para uma política pública funcionar, ela também precisa ter financiamento. E os financiamentos no 6, eles andam, né, em uma crescente. Esse retrato que foi feito aí é um retrato de 2000 até 2024, mas 2025, 2026, a gente pode verificar que os investimentos estão numa crescente. Então, vocês podem verificar 2018 quantos recursos tinha para o 6, em 2019, 2020, 2021, e teve esse boom em 2023, 2024, e ele continua. O Complexo Econômico Industrial da Saúde ele foi inserido na política industrial da Nova Indústria Brasil, a NIB, que é uma política industrial de neoindustrialização, ou seja, reindustrializar o Brasil, só que em novas bases, né, considerando eixos transversais de desenvolvimento. E a missão número 2, são 6 missões dessa política industrial, NIB. A segunda missão é Complexo Econômico Industrial da Saúde resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde. Então, houve o estabelecimento de uma meta aspiracional para o 6, que é atingir 70% das necessidades nacionais de produção até o final do programa da Nova Indústria Brasil. Então, muito trabalho foi feito para chegar nesse ponto, né? E se vocês verificarem lá no site, onde tem o plano de ação da Nova Indústria Brasil, vocês podem verificar que foram estabelecidas ações, ambientes regulatórios, perspectivas de contratações públicas e uso de elementos da lei de inovação. Para quê? Para suprir o SUS com a produção e a tecnologia local e diminuir o crescimento do déficit comercial da balança da saúde. Dentro da estratégia para o Complexo Econômico Industrial da Saúde, foram atualizados alguns programas que já existiam, como o PDP, Parcerias de Desenvolvimento Produtivo, né, que orienta o esforço nacional de investimento para a transferência de tecnologias que o Brasil possa internalizar. Foi criado alguns programas novos, como o PDIL, que é o de desenvolvimento local de soluções inovadoras, dentre outros relacionados a todos os agravos que estão na matriz de desenvolvimento tecnológico já colocado anteriormente. Todos esses programas e estes investimentos, eles promoveram uma série de movimentos no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, aqui eu destaquei alguns movimentos, só para a gente ter uma noção, né? SUS impulsiona a política industrial com 120 bilhões em parcerias público-privadas
para desenvolver o complexo econômico e industrial da saúde. A gente viu também algumas indústrias nacionais inaugurando novas plantas, como essa da EMS, para a produção de moléculas sintéticas para tratamento de obesidade e diabetes. Nós vimos também algumas associações, como a ABQIF, promovendo, né, edital de chamamento para aprendizado em regulação para inovação, porque a regulação para inovação, sem dúvida nenhuma, é importantíssima. É muito necessário que o Brasil desenvolva essas competências, saber quais são os requisitos para inovar, né? Quais são os requisitos regulatórios. Também aconteceu um regramento geral para ambiente regulatório, inovação e produção no SEIS, diretrizes lançadas pelo Ministério da Saúde. E começamos a observar também uma movimentação nas empresas públicas, nas empresas privadas, como, por exemplo, essa da nova fábrica de recombinantes da Hemobras, né? Revitalizou, por exemplo, alguns segmentos que antes estavam muito ameaçados. A Hemobras era um segmento, o segmento do sangue no Brasil, chegou a ter uma ameaça, né, de forte regressão na política pública, que houve até uma série de ameaças de que o sangue poderia virar uma mercadoria no Brasil, mas isso, felizmente, foi revertido, e não só isso voltou, né, para trás, como a Hemobras ganhou um impulso impressionante. Percebemos também que o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação começou a lançar editais chamando para propostas de parceria de desenvolvimento produtivo. Essa aqui é da Fundação Butantan, essa daqui é da Fiocruz, Biomanguinhos, essa aqui é da Hemobras. E, além do complexo econômico e industrial da saúde, é importante que a gente perceber que a gente também tem outras alternativas, né, que fazem parte dessa perspectiva de diminuir o déficit em saúde, que é a utilização estratégica do sistema de propriedade industrial. Nesse trabalho organizado por Fernandes, botei aqui em 2024, botei a referência aqui embaixo, ela fala sobre mecanismos que já existem no nosso sistema de propriedade industrial, que é a licença compulsória, o estímulo à licença voluntária e a oposição patentária, também são formas, né, de você conseguir evoluir na saúde pública, né, na inovação da saúde pública. No primeiro caso, foi o caso da Efavirenz, que foi a única licença compulsória que o Brasil impôs a uma empresa, né, com fins de saúde, para fins de saúde pública. O Brasil passou a produzir o Efavirenz. A empresa foi obrigada a fazer um licenciamento, né, por licença compulsória. Muita gente chama quebra de patente, mas esse termo ele não existe, ele é um termo só popular, né? O termo é licença compulsória, e na licença compulsória a empresa continua tendo os direitos patentários recebendo royalties, só que ela é forçada compulsoriamente a fazer o licenciamento para uma instituição que vai produzir o produto. No caso, quem produziu foi Farmanguinhos da Fiocruz. Nesse caso de licença voluntária, do Atazanafir, um antirretroviral, né, que muito engrandeceu aí as políticas de AIDS no Brasil, e a questão da oposição patentária do Sofosbuvir, que também a Fiocruz, Farmanguinhos, impôs, é muito interessante para não deixar que alguns abusos possam ocorrer. São dispositivos legais, né, que a gente pode utilizar. Outro dispositivo legal muito importante que foi utilizado para a saúde pública foi a utilização estratégica das compras públicas para a inovação. Todos lembram daquele período terrível da emergência sanitária de Covid-19, onde o mundo inteiro ficou fechado, né, trancado, porque era uma nova doença que estava acometendo muitas pessoas, as pessoas estavam morrendo, e o mundo teve que parar enquanto não se tinha uma inovação em saúde pública capaz de resolver o problema da pandemia de Covid-19. Então, os desenvolvimentos foram tocados de forma muito ágeis, com formas ágeis, né? Todo investimento do mundo foi voltado para ações relacionadas ao combate da Covid-19, e o investimento feito em inovação
foi o que propiciou a diminuição das mortes por Covid-19. A Covid-19 não acabou, ela ainda existe, né? Só que ela não mata como ela matou durante todo aquele período que nós tivemos que ficar esperando a inovação acontecer. E a inovação aconteceu por meio das vacinas, né? Várias tecnologias foram desenvolvidas, as vacinas foram aplicadas na população mundial, e com isso, hoje em dia, a gente convive com a Covid-19, mas de uma forma que não mata mais as pessoas, como naquela época, né? No Brasil, a gente conseguiu fazer um movimento muito interessante, porque nós conseguimos evocar um instrumento de compra pública que está na lei, tá? Na lei de inovação, que é a encomenda tecnológica, a sigla é ETEC, e a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, fez uma encomenda tecnológica de uma tecnologia que ainda estava em desenvolvimento, estava no nível de desenvolvimento TRL 7, e aí a Fiocruz, ela, depois de uma ampla prospecção tecnológica para perceber qual tecnologia seria melhor para o Brasil, ela elegeu a tecnologia da Universidade de Oxford, que é uma universidade inglesa pública, que licenciou para uma empresa chamada AstraZeneca. Então, a Fiocruz, ela, por encomenda tecnológica, ela comprou da empresa AstraZeneca direitos para, primeiro, o abastecimento, né, do produto. Depois, uma transferência de tecnologia entre a empresa AstraZeneca e a Fiocruz, o que resultou num processo de desenvolvimento bem rápido. O produto chegou até a fase final de desenvolvimento, a Fiocruz comprou os primeiros lotes, aplicou na população, e depois ela foi percorrendo todas as fases de transferência de tecnologia até ter o produto registrado no Brasil. Então, foi uma política que a Fiocruz utilizou, com a ajuda, né, de muitos entes do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas aqui é muito importante destacar o papel, o trabalho e a coragem que a presidente da Fiocruz à época, Nízia Trindade Lima, teve, né, de assinar uma compra pública de um produto que ainda estava em desenvolvimento. Né? Vocês entendem que o instrumento de encomenda tecnológica é você fazer a encomenda de um produto que ainda não existe. É um produto que está em desenvolvimento. E pelas características todas que nós já comentamos aqui, a inovação ela tem um alto risco na saúde, né? Ela pode não dar certo. Só que esse instrumento de gestão que existe na própria lei, ele facilita que você possa apostar em inovações capazes de resolver problemas muito sérios, como era caracterizado o problema da pandemia Covid-19, e o Brasil, em tempo hábil, conseguiu vacinar a população e conseguiu tirar a população daquele estado onde se encontrava. Muitas vidas foram salvas. E no final das contas, percebeu-se que essa vacina Covishield, resultante de Oxford mais AstraZeneca, que foi transferida a tecnologia para o Brasil, se tornou a vacina que teve o menor preço por dose. Custou entre R$ 2,50 e $4 cada dose. Isso foi resultado das negociações da Fundação Oswaldo Cruz e do Ministério da Saúde para que esse case de sucesso acontecesse e que vidas forem salvas pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. A história, né, de todo esse trabalho de Bill Manguinhos, né, que culminou na primeira vacina 100% brasileira registrada contra a Covid no Brasil, ela está num livro. Esse livro está em acesso aberto. Eu gosto muito de indicar esse livro, porque esse livro ele é de fácil entendimento e é um livro que conta toda essa história, né? Como é que isso aconteceu, a segurança da vacina, como é que a área técnica andou paralelamente à área de negócios, como é que tudo aconteceu. Então, eu indico, tá, aqui o endereço para vocês acessarem. Esse livro é muito, muito interessante. Tudo isso só foi possível porque lá atrás, num trabalho pretérito, né, associações como o Fortec, por exemplo, o Fórum Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, e outras associações de ciência, tecnologia e inovação, junto com elementos do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, brigaram
para que na Constituição Federal fosse inserida a palavra inovação. Então, no artigo, você pode ver, eu coloquei aí, né? O artigo da Constituição brasileira que fala da saúde, que falam do SUS e que falam da ciência, tecnologia e inovação. Através de uma emenda constitucional, a palavra inovação passou a constar de todos esses artigos. E aí, com isso, a gente conseguiu vários outros desdobramentos em forma de leis e de decretos, que foi o que viabilizou esse tipo de gestão da inovação para a saúde pública. Um outro mecanismo também, que é uma alternativa para a superação da dependência brasileira em saúde, foi a Coalizão Global para a Produção Local e Regional, Inovação e Acesso Equitativo, que foi negociada no GT Saúde, enquanto o Brasil era presidente do G20, né? Então, essa iniciativa muito interessante, também tem aqui o endereço dela, né? Saiu uma carta do Rio de Janeiro, colocando a produção local em saúde como prioridade e que esse grupo iria promover cooperações para promover o acesso a vacinas, terapias e diagnósticos, dentre outras tecnologias de saúde, para melhorar o acesso à saúde em países do sul global, países em desenvolvimento. Agora eu vou colocar aqui para vocês rapidamente alguns exemplos, né, de desenvolvimentos que existem em saúde pública com potencial impacto social e tecnológico, só para a gente exemplificar. Vou pegar algumas que são da Fiocruz, outras não são. Isso foi uma tecnologia muito simples, que foi desenvolvida por esta enfermeira que está aí, durante aquele desespero que foi o atendimento de pacientes durante a pandemia da Covid-19. Ela não conseguia atender todos os pacientes ao mesmo tempo, e os pacientes precisavam de apoio, e ela fez essa técnica, né, que ela encheu uma luva, colocou junto da mão da pessoa, e com isso passou a dar conforto para os pacientes. A melhora foi visível nos números do monitoramento, né? Então, você vê que às vezes uma coisa tão simples assim, você depois pode até evoluir para um produto, né? Para pacientes, específico para pacientes em condições de UTI, já que isso aí reflete tanto, impacta tanto o acompanhamento do paciente, e é uma coisa muito simples. Esse outro exemplo do lado é colocar o paciente para olhar, né, a natureza, isso ajuda muito também. São coisas que você percebe quando você está na ponta, quando você está ali atendendo ao paciente. Essa inovação também, que foi durante a pandemia, foi no Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, que é uma das unidades técnico-científicas da Fiocruz, é um hospital, um instituto nacional, né, que durante a pandemia conseguiu fazer um fundo público e privado e conseguiu pegar recursos também, né, do governo federal e montou um centro hospitalar voltado para a pandemia de Covid-19. E esse equipamento ele fica como um legado. Ele não foi um hospital de campanha, ele é um equipamento permanente, que tem na Fiocruz, que agora está atendendo uma série de pesquisas relacionadas à Covid longa, a agravos. Tem pessoas que desenvolveram Covid longa, que estão com muitos agravos, e que esse hospital está sendo de extrema importância. E o interessante é que, como vocês podem ver na imagem, existe uma chaminé em cada box. Então, tem um box aqui, a imagem, do lado, e as chaminés, né, que a exaustão do ar ele é feita individualmente. Isso é uma inovação muito interessante. Aqui também é uma inovação social, é a Rede Global de Bancos de Leite Humano, que foi desenvolvida a partir do IFF, o Instituto Nacional da Fiocruz, de Mulheres, Adolescentes e Crianças. Esse instituto ele desenvolveu uma inovação na assistência, que coleta, processa e distribui gratuitamente leite humano. Mães que têm sobra de leite humano, né? Elas participam de uma grande rede de solidariedade e doam esse leite materno para mães que não conseguem amamentar e que não têm leite. É um projeto maravilhoso que já está numa escala mundial. Muitos países aderiram a essa rede e utilizam essa tecnologia social que salva vidas. Isso aqui é um produto, é um copinho para bebês a termo, bebês que nascem prematuros, e que para que eles não deixem de mamar o leite materno,
que é uma recomendação dos hospitais inteligentes, né, os hospitais da criança, né, é uma recomendação preconizada pela Organização Mundial da Saúde. Uma fonoaudióloga desenvolveu esse copinho que tem essas doses aqui do lado, onde o leite fica ali e a criança, o bebezinho a termo, ele consegue tomar o leite sem engasgar, sem rejeitar. Então, também é uma tecnologia com impacto social maravilhosa. Essa outra tecnologia é uma tecnologia também desenvolvida dentro de um hospital, que ela é muito interessante para países de desenvolvimento, para fazer a cooperação Sul-Sul, porque é um equipamento acoplado a qualquer equipamento simples de eletroencefalograma, e você consegue medir uma série de sinais, né? De sinais neurológicos, e você, com muita facilidade, você consegue ampliar a capacidade de exames. Eu também peguei algumas tecnologias, né, que estão disponíveis no site da Unifesp, que lá existe tecnologias tanto sociais quanto tecnologias que têm alto valor tecnológico, que usam muita tecnologia, né? Peguei algumas aqui para demonstrar. E agora a última parte, né? Já estamos chegando no finalzinho. A última parte é a gente falar da contribuição dos núcleos de inovação tecnológica ou das agências de inovação ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. Para que serve um NIT, né, gente? O Núcleo de Inovação Tecnológica, isso está em lei, está na Lei de Inovação. Ele é o responsável por gerir a política de inovação de uma ICT, que é uma instituição científica e tecnológica, seja ela pública ou privada. Para as instituições públicas é compulsório. A lei diz que é um dever legal ter um NIT e que esse NIT tem que gerir uma política de inovação da instituição. Por que é importante, né? Todas as instituições terem uma política de inovação? Porque é a porta de entrada daquela instituição para as interações com possíveis parceiros, né? Os parceiros precisam compreender como aquela instituição está preparada, qual é o regramento dela, né, para estabelecer parcerias. Isso faz parte da interação. Então, toda instituição ela tem que ter uma política de inovação publicada, disponibilizada, publicizada num site, e lá tem os requisitos mínimos que a instituição precisa percorrer para deixar bem claro para um possível parceiro quais são as possibilidades de interação para a inovação que aquela instituição tem. Então, o NIT, além de ser o responsável por gerir essa política de inovação da ICT, ele tem que zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, ou seja, o NIT tem que saber usar estrategicamente o Sistema Nacional de Propriedade Industrial, aquele que abrange patentes, marcas, direito autoral, programas de computador. Ele tem que saber explicar para seus pesquisadores, para seus professores, e ele tem que saber gerir da melhor maneira como é que vai fazer a proteção do conhecimento que é gerado na instituição. O NIT tem que avaliar e classificar os resultados decorrentes das atividades e projetos de pesquisa com vistas à aplicação e à proteção. Ou seja, o NIT tem que saber tudo que a instituição tem de desenvolvimento para a inovação. Ele tem que mapear, ele tem que conhecer bem os laboratórios, ele tem que ver possibilidades que os laboratórios têm de prestar serviços técnicos especializados para os entes do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O NIT tem que avaliar a solicitação do inventor independente. Se um inventor independente chegar na instituição, o NIT tem que receber essa pessoa, compreender qual é aquela tecnologia que a pessoa está desenvolvendo e ver a possibilidade de fazer uma interação. Tá? Isso está em lei. O NIT tem que opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição com instâncias que avaliem, né, para valer aquela tecnologia. Não é proteger para ter uma patente, para colocá-la numa prateleira, ou para que aquela patente seja parte do currículo Lattes de um pesquisador sem que tenha nenhuma consequência. Porque a patente em si, ela não é a finalidade. A patente faz parte de uma estratégia de gestão da inovação que a instituição precisa ter para assegurar que, ao final, todo aquele esforço de inovação vai chegar a um produto ou um serviço capaz de impactar as pessoas,
senão você não diminui de jeito nenhum o déficit da balança comercial do complexo econômico e industrial da saúde, como nós já vimos. O NIT também precisa desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva para poder apoiar, né, as decisões relacionadas à proteção ou não de ativos intangíveis. O NIT tem que promover e acompanhar o relacionamento da ICT com os entes do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Aqui no 9 entra um capítulo muito importante, que é a comunicação dentro do NIT. O NIT precisa estabelecer comunicações dialógicas, ou seja, comunicações que envolvem a escuta, né, para poder compreender o que os parceiros precisam de tecnologia, para poder escutar o que a instituição tem de tecnologia para oferecer e promover essas parcerias virtuosas. O NIT também precisa negociar e gerir transferências de tecnologia e de licenciamento. O NIT tem que ser um especialista nesse campo, no campo da transferência de tecnologia e no campo da negociação. Precisa conhecer muito bem o arcabouço enorme. Nós temos um amplo arcabouço relacionado à inovação, que difere muito do direito público. Então, tem que estudar direito comercial e tem que compreender como é que faz as interações público-privadas. Ou seja, olha o que a gente percorreu aqui, né? O NIT fala de inteligência tecnológica, de gestão da inovação, comunicação dialógica e estratégia de negócios. Então, o NIT é um agente da inovação com uma atuação muito diferenciada. Tá? O papel do NIT no complexo econômico e industrial da saúde é articular todas essas questões relacionadas ao acesso universal. O poder de compra do Estado, a indução e os financiamentos, a política comercial, ações de educação, como essa que nós estamos tendo agora, estabilidade jurídico-institucional para a inovação na instituição, conhecer muito bem a ciência, tecnologia e inovação e os aspectos regulatórios. Então, o NIT está na articulação estratégica das oportunidades para diminuir as vulnerabilidades em saúde. Esse é o último slide, né? É um livro que foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa em 2022. Através desse QR Code, você consegue acessar gratuitamente o livro, né? Ele está em acesso aberto digital. E aqui as características, né, da saúde como o motor de desenvolvimento, né? A saúde representa 10% do PIB, do Produto Interno Bruto. A saúde, ela traz a soberania nacional e a redução da vulnerabilidade. Ela pode trazer o desenvolvimento regional e o desenvolvimento territorial. A saúde pode promover também a reindustrialização do Brasil, se você melhora a base produtiva e tecnológica em produtos e serviços do complexo. A saúde, ela gera bons empregos em grande escala. Na época da pandemia, na tragédia da Covid-19, não se perdeu empregos da área da saúde, muito pelo contrário, se abriu vagas na área da saúde. Né? A saúde pode ajudar a combater a miséria e a fome, na medida que, se você melhora a saúde, você melhora o desenvolvimento, né? E é uma área estratégica de conhecimento na Revolução 4.0. Muitas tecnologias em saúde estão sendo criadas, e isso é uma grande oportunidade de desenvolvimento. Gostaria de agradecer esse espaço, estou aberta aí para perguntas, e a gente segue aí com essa discussão também nas redes sociais, né, do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Carla, muito obrigada. Sua palestra foi maravilhosa, super didática. Eu estava aqui acompanhando os comentários que vão aparecendo para a gente no YouTube, né? E assim, 1 milhão de comentários de elogios. Então, foi uma delícia de escutar. O tempo passou, a gente nem sentiu. Muito obrigada. Eu tenho aqui algumas perguntas, comentários, e aí eu vou colocando e a gente vai discutindo, tudo bem? Claro. Então, a primeira é: as empresas que desenvolvem fármacos despendem vultuosos valores para desenvolver um produto. Inovação implica em risco. É papel do Estado correr esse risco, despender recursos sem perspectiva de retorno? Então, sua opinião, seu ponto de vista. Pois essa é uma boa discussão, né? Faz parte totalmente disso que a gente está conversando aqui. As empresas, elas realmente elas investem muito. A saúde, como, né, a gente discutiu aqui, ela é caracterizada por altos investimentos, né? Mas também ela dá altos retornos.
O Estado, historicamente, isso tem vários livros que mostram isso, inclusive o livro que eu comentei aqui do Estado Empreendedor, né, da Mariana Mazzucato. O Estado ele precisa estar apoiando o desenvolvimento de novos produtos, de novos serviços, nas fases iniciais. Porque a gente sabe que quanto menos o produto chegou na prova de conceito, mais tem risco, né? E esse risco, ele às vezes é um risco que, pronto, aquilo não deu certo, você tem que começar tudo de novo. Então, o dinheiro que investiu, ele não volta, né? Então, essa fase de risco, o Estado, ele deve sim, eu acredito que o Estado deve apoiar, eu acho que isso é papel do Estado, e é assim que vem acontecendo no mundo todo, né? Então, digamos assim, o início das primeiras etapas, sem dúvida nenhuma, é muito recorrente que o Estado assuma esse risco. Muito obrigada. E aí, à medida que você foi falando, talvez nem tenha tanta relação, mas eu fui lembrando de doenças tropicais negligenciadas, né? Se a gente não tiver o Estado apoiando nesse aspecto, então a gente não vai chegar em lugar nenhum. É verdade, isso que a Carolina está comentando é porque as grandes indústrias farmacêuticas, elas procuram alvos, né, em doenças crônicas, né, em doenças que acometem o mundo de uma forma, digamos assim, maior, né? Doenças negligenciadas de países tropicais, elas já cometem menos pessoas, digamos assim, né? Só que hoje em dia já existe, com as mudanças climáticas, né? Muitas doenças que não tinham em países desenvolvidos estão tendo. Você não vê a dengue, né? As arboviroses agora estão chegando nos países desenvolvidos também. Então, algumas doenças que ditas negligenciadas hoje em dia, né? Elas também estão chegando nos países em desenvolvimento. E isso é ruim, né? Porque você está alastrando os agravos, só que, ao mesmo tempo, também estimula a inovação em locais que têm bastante conhecimento tecnológico. Né? E aí, como sua palestra colocou, daqui a pouco a gente vira um comprador deles, né? É um risco muito grande. O outro comentário o planejamento estratégico do Complexo Econômico e Industrial da Saúde não deveria também estar focado em trazer grandes empresas produtoras de fármaco e tecnologias da área médica para o Brasil, criando um polo do Brasil? Sim. Carolina, eu defendo, até coloquei numa linha aí, não sei se foi perceptível, eu defendo que o Complexo Econômico e Industrial da Saúde vire uma política de Estado. Hoje em dia, ela é uma política que é implementada, depois ela é desestimulada, depois ela tem um alto e baixo, e isso é uma inconstância muito grande, que faz com que, às vezes, grandes empresas que poderiam se criar centros de pesquisa e desenvolvimento e inovação aqui no Brasil não se sintam seguras, né? O chamado risco Brasil. Então, na minha percepção, eu acho que seria importante, sim, essa política do complexo virar uma política de Estado, a fim de que tivéssemos mais previsibilidade e que atraíssemos centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Agora, tem que ter P&D aqui, tá? A política do complexo é isso, é ter pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Não adianta só ter uma empresa aqui e os desenvolvimentos verem, né? As decisões estão todas lá fora, não. É a transferência de tecnologia e inovação no Brasil. E aí eu tenho mais uma outra pergunta, que é te pedindo para explicar qual é a composição técnica dos NITs. Bom, os núcleos de inovação tecnológica, eles estão previstos na Lei de Inovação, que é uma lei de 2004, que foi reformada em 2016. Nessa reforma da Lei de Inovação, em 2016, foram modificadas 9 outras leis para que fosse compatibilizado tudo que a Lei de Inovação propicia, né? Então, a partir de 2016, as competências do NIT aumentaram, só que não foi definido qual seria o perfil do trabalhador, né, da equipe do NIT. Isso ficou em aberto. Eu acredito que, por considerar que cada instituição, cada ente, né, do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação tem uma característica, então que não seria muito simples você definir qual é o perfil adequado para um NIT. Existem 2 pesquisas nacionais, tá, sobre propriedade intelectual e núcleos de inovação tecnológica. Uma pesquisa desenvolvida pelo Fortec, que é a pesquisa Fortec de inovação, que já tem uma série histórica de mais de 10 anos, e tem uma pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, que é o Formict. Nessas pesquisas, você consegue saber qual o perfil dos NITs que existem no Brasil. Então, você vê que tem uma predominância muito grande de advogados, de pessoas da área de engenharia,
de pessoas da área da administração e da comunicação, em menor número. O que se percebe em estudos da literatura é que é muito importante que você tenha esses perfis. Por quê? Porque é uma equipe multidisciplinar, né, que é necessária. Né? O pessoal da engenharia, o pessoal da administração, para compreender, às vezes, o tipo de tecnologia que existe, o pessoal da biologia, depende da instituição, né? E de quais são os resultados, em que campos de conhecimento que aquela instituição atua. Então, se é uma instituição como a Fiocruz, faz muito sentido ter no NIT, né, um biomédico, um biólogo, para poder compreender e ser um parceiro do pesquisador, do professor, né? Então, só que o que é fixo precisa ter também pessoas para transferência de tecnologia, para a negociação e para a interação também. Muito obrigada, Carla. Foram essas as perguntas que a gente teve hoje. Eu queria finalizar o seminário de hoje agradecendo muito a sua disponibilidade, a sua presença, a sua apresentação, que foi maravilhosa. Foi um prazer ter você aqui hoje com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição e obrigada. Boa tarde, pessoal. Bom resto de dia para vocês. Boa tarde.